Shalom, shalom, Shabbat shalom. Estamos aqui nesse dia de repouso para mais um vídeo no nosso canal, mais uma leitura do Evangelho de Mateus. E hoje também vamos iniciar uma nova forma, né, de ter essa nossa conversa semanal. Eu pretendo, depois da leitura do Evangelho, capítulo 14, que é desta semana, também fazer a leitura, né, no mesmo vídeo, fazer a leitura do Evangelho de João. Por que escolhi o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele é considerado pelos cristãos, pelos meus antigos irmãos na fé, né? Tanto católicos como evangélicos, é considerado como o Evangelho do Amor. Então, eu gostaria de fazer essa leitura também com vocês, né? Comentando alguns pontos interessantes a respeito dos evangelhos. Mas vamos começando, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, e diz assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este não é João Batista? Ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, né? O que Herodes estava festejando? O dia natalício, o aniversário dele. Então, algumas pessoas até dizem: não faz menção nenhuma na Bíblia com respeito a comemorar o aniversário. Sim, faz menção na Bíblia. E quem comemorava o aniversário, né, o dia natalício, eram os pagãos. Então hoje, quem comemora aniversário está comemorando uma festa pagã, né? Assim como fazia Herodes. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: traze-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou,
E partindo o pão, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. A palavra correta dizendo é um espírito, é um quack. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Essa passagem de Pedro andar sobre as águas é muito interessante, né? E nós, com nossa pouca fé, né? Como é o que o nosso Salvador diz, né? Ao Pedro, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então é assim, provavelmente Pedro não sabia nadar, né? E imediatamente, e o único auxílio, a única ajuda que ele tinha era do nosso Salvador, nosso Mashiach, né? E ele clamou. E nós? E nas nossas lutas diárias, né? Quando passamos por dificuldades, se estivéssemos no lugar de Pedro, clamaríamos ao Salvador ou começávamos a nadar, nós que sabemos nadar, né? E não pediríamos pelo socorro, porque confiamos mais em nós, né? Na nossa inteligência, né? Que resolvemos os problemas, que solucionamos, que corremos, ajeitamos aqui e ali e deixamos o principal, né? Por quê? Porque a nossa fé é muito pequena. Então, muitas e a grande maioria das vezes nós nos viramos sozinhos e não clamamos pela ajuda do alto, não é? E a nossa fé é ínfima, não é? É muito miúda. Esse é um bom ensinamento, é uma coisa para que viéssemos a pensar com respeito às nossas atitudes. Onde está posta a nossa fé? Onde está posta a nossa crença? Não é? Primeiro fazemos e acontecemos, se é um caso de saúde ou acidente na família, recorremos aos médicos, aos hospitais e buscamos solucionar de todo jeito. Aí somente quando o médico então diz: olha, é irreversível, é muito complicado, não podemos fazer nada mais, temos que esperar, a situação é essa. E aí então lembramos que temos uma ajuda, não é? E aí começamos a recorrer ao Altíssimo, não é? Fazer as nossas orações. Ao passo que nosso primeiro pensamento, a nossa primeira reação deveria ser recorrer ao Altíssimo, né? Mas nós confiamos em todos,
Se é um problema na justiça, não, nosso advogado vai responder. Se é um problema de saúde, não, os médicos do hospital lá vão solucionar isso. Se é um problema financeiro, eu vou fazer um empréstimo lá e vou dividir em parcelas. E nós somos educados dessa forma a ter cada vez menos fé. Só naquele momento de desespero é que, lembramos que existe alguém que pode fazer alguma coisa por nós. Quando as coisas se tornam impossíveis, humanamente impossíveis, aí lembramos que temos a quem recorrer. Né? Devemos pensar seriamente na nossa postura, na nossa fé. Né? Em que cremos mais? No Altíssimo, no nosso Salvador, ou em homens? Né? Em empresas, nas coisas mundanas? É uma boa reflexão. Continuamos. E logo Jesus, estendendo a mão, se segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar na orla do seu vestido, no seu talite. Essa é a tradução correta. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Esse é o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Muito interessante, como todos, sem exceção, como todos os livros da Bíblia, tanto como você conhece como o Velho Testamento, como o Novo Testamento. Muito interessante. São muitas passagens, muitos versículos que são icônicos, né? Nos deixa assim, sem compreender algumas coisas, porque nós queremos trazer essas escrituras, esses ensinamentos de costumes, da cultura do povo israelita, para nós que temos um convívio, uma cultura, um idioma completamente diferente e queremos tratar de interpretar a nossa maneira, né? Por força queremos, né? Dizer que compreendemos isso. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Temos realmente que procurar a compreensão, né, profundamente, através da cultura, dos costumes, do idioma israelita. Não existe de outra forma. Não podemos tentar, porque não passa de tentativas, querer compreender as Escrituras com nossos costumes do outro lado do mundo, não? Então não existe como. Mas, como eu havia comentado, eu gostaria de ler o capítulo 1 do Evangelho de João. Mas antes, eu gostaria de fazer um comentário, né, a respeito dos primeiros capítulos de cada Evangelho, tanto de Mateus, como de Marcos, Lucas e João. Né? Alguns versículos assim que chamam a atenção. Por exemplo, como eu havia comentado outra vez, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, o anjo, né, estava
falando com Miriam, e ele disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo estava se referindo aos israelitas. No capítulo 1 de Marcos, versículo 44, diz assim: depois que curou o leproso, nosso Salvador disse: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou servir como testemunha. Ou seja, se nós somos católicos, recebemos uma cura, vamos em qual templo? Em qual sacerdote? Em qual pastor? Oferecer, né? O que determinou Moisés. Então, a Torá é israelita. Não tem como ser diferente. No Evangelho de Lucas, também, capítulo 1, no versículo 16, diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Também está falando de israelitas, para os israelitas. Já foram os primeiros capítulos de 3 evangelhos, né? Vamos ver o versículo 54 e 55 também do Evangelho de Lucas. Aí era o episódio em que Zacarias estava sobre, né, a luz do Ruach Kadosh, né? Aí ele falou assim: auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. É uma promessa para os israelitas eterna, né? O versículo 67, 68 e 69 diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Deus de quem? Deus de Israel. Visitou e remiu o seu povo. Que povo? O povo israelita. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, israelita. No versículo 80, diz assim, falando a respeito de João Batista: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ele deveria mostrar-se aos brasileiros, aos egípcios, aos como existia na época já os romanos. Não, eram os israelitas. Então era tudo que gira em torno de Israel. Desde a fundação, nosso Criador já tinha projetado tudo. E escolheria o povo israelita como seu povo. Os irmãos me desculpem, mas os brasileiros, os americanos, os europeus, etc., não é o povo do Criador. Nos fizeram pensar, acreditar nisso,
por milênios. E é algo mentira. Muitas pessoas podem dizer, não, mas você está dizendo que só o israelita é o povo do Criador. Sim, mas você também pode se tornar um israelita. Você não precisa de ir viver lá em Israel. Basta entrar nos pactos do Altíssimo. Obediência. Obedecer. Você se tornará um israelita, sim. Com direito a todas as promessas e bênçãos que o Altíssimo tem de por vida, eternamente, prometido abençoar o seu povo. Mas o cristianismo fez um vucu-vucu, não é? Uma bagunça enorme com respeito a isso, para tirar do povo de Israel o Altíssimo, o Criador, o Deus de Israel. E Israel é o povo do Criador. Por mais que as religiões elas tentem determinar que isso é enganoso, não tem como, não tem prova bíblica. Entende? A lei nunca foi anulada, nunca será anulada, pois o próprio Salvador disse, céus e terras passarão, mas não cairá nenhuma letra menor da lei. Sabe, filho? Eu demorei muito tempo para compreender essas coisas. E eu desejo por vocês, irmãos, é que consigam se libertar o quanto antes desse engano que faz vocês de prisioneiros, né? Induz vocês a acreditarem que, o Salvador veio para o mundo inteiro. Sim, claro que sim. Ele veio, com certeza, mas ele veio para quem viesse para ele, para quem tivesse um compromisso com ele. Você obedece o Salvador? Em Lucas, puxa Deus, não me lembro o capítulo, o versículo, não me lembro. Diz assim: eu não sei porque me chamam de Senhor, Senhor, eles não fazem o que eu falo. Esse é o Salvador que estava dizendo. Então, a maioria do povo cristão, o povo cristão, né, chama o Salvador de Senhor, Senhor, e não lhe obedece. E aí você acredita que o Mashiach veio para você, se você é desobediente. Eu não vejo a relação com uma base sólida, para dizer que não precisa entrar em pacto com o Altíssimo. Está determinado aqui que são pactos eternos. A Torá é eterna. Por que não, irmãos? Essa lavagem cerebral na qual eu estava metido, acreditava piamente nisso, até que o Altíssimo me libertou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Só que depende exclusivamente de você acreditar, de você ler as Escrituras, de você estudar e pedir ao Altíssimo que revele a sua palavra, que revele a sua vontade, que tire da frente dos teus olhos o seu eu. Porque essas doutrinas cristãs, especialmente, estão tão encalacradas dentro de nós, entendeu? Que impede de vermos a verdade. Mas se abrir o coração e a mente e deixar o Altíssimo, através do seu
o seu Espírito Santo falar com vocês, irmãos. Essas verdades vão ser reveladas para vocês. Eu insisto nessa tecla e continuarei insistindo. Os meus próximos vídeos vão tratar desse mesmo assunto, com respeito a que temos que obedecer ao Altíssimo. Se você quiser chamar lei, se você quiser chamar Torá, se você quiser chamar Velho Testamento, se você quiser chamar Pentateuco, você pode chamar do que você quiser. Mas se você não for obediente a isso, que é uma determinação do Altíssimo, você é obediente a quê? A doutrina de homens? Porque os homens disseram, não, a partir de agora a gente tem que guardar o domingo. Não! Isso é doutrina de homens. Mas o Salvador ressuscitou no domingo. Mentira! Ele não ressuscitou no domingo. E ele não falou que iria mudar a lei. Nenhum ponto da lei. E o que fazemos? Vamos seguir as doutrinas de homens, então? E vamos deixar tudo que o Altíssimo permitiu que chegasse às nossas mãos, que é a Bíblia. Está faltando livros aqui? Eu acredito que sim. Porque alguns livros são mencionados na própria palavra, na própria Bíblia, e não fazem parte dela. Mas o Altíssimo permitiu que fosse assim. É porque não faria falta esse livro para a nossa salvação. O que é importante para a tua salvação, para a tua vida espiritual, está nas tuas mãos. Leia e compreenda. Só não permita mais que doutrinas de homens continuem guiando você. Muito importante isso, que você se liberte. Que seja liberto, irmão. Mas Paulo nas cartas fala isso, fala aquilo. Como eu mencionei outra vez em outro vídeo, Paulo não se equivocou. Paulo foi pontual, escreveu como deveria escrever. Só que existe uma leitura superficial, que é o que fazem os pastores, os padres, os cristãos, e uma leitura profunda, com entendimento, na luz do Espírito Santo, aonde realmente compreendemos o que Paulo realmente diz. Ou é dessa forma, irmãos, ou nossa vida é um engano, é um erro. Ou tomamos nas nossas mãos essa rédea de realmente ser responsável pela nossa salvação, ou estamos condenados, irmão. Não tem de outra forma, não existe outra possibilidade. Ou você faz uma leitura bíblica do começo ao fim, especialmente essas cartas de Paulo, que dão vazão para inúmeras doutrinas, ou fazemos com entendimento, à luz do Espírito Santo, buscando compreender e tirar o máximo de conhecimento, ou fracassaremos. Fracassaremos. Você fracassará se você não procurar com afinco fazer a vontade do Criador.
ler com entendimento, esquadrinhar as Escrituras. É o que devemos fazer. Temos que ler as Escrituras, por exemplo, o Novo Testamento, e buscar lá no Velho Testamento o respaldo, né? É a segurança de que realmente, não, está correto. Eu falo para vocês, irmão, não existe conflito com respeito às cartas de Paulo e o Velho Testamento. Não existe conflito. Quem diz que tem conflitos não conseguiu discernir as Escrituras. E se não conseguiu discernir as Escrituras, jamais pode abrir a boca para ensinar. O Mashiach mesmo falou, e naquele dia muitos dirão, mestre, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos isso e aquilo. E aí o que ele vai falar? O que o Salvador vai falar para eles? Não vos conheço. Irmãos, é muito complicado, é muito delicado essas questões. Não podemos andar aí como tudo por amor, né? Ou sua graça me basta. Sim, exato. A graça me basta. Por quê? Porque a graça veio para quem cumpre, obedece o Altíssimo. Essa é a resposta. Por isso que ele fala, a sua graça me basta. Porque cumprir a lei, como Davi fala lá em Salmos, é o meu prazer. Então, quando temos essa compreensão, irmãos, do que é a Torá, do que é a lei, do que é ordenado pelo Altíssimo, temos o prazer de cumprir. Temos o prazer de cumprir. Não é peso. Essa é a nossa vida. Nós temos que estudar com afinco, com a luz do Altíssimo, do Espírito Santo, para sairmos do engano. Vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de João. E aí diz assim: no princípio era o verbo. A tradução correta é: no princípio era a palavra. Essa é a tradução correta. É a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aqui nós vamos entrar por uma senda, No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Uma coisa para vocês pensarem, irmãos. Vocês acreditam de verdade que o que vocês conhecem como Jesus é uma pessoa distinta do Criador? Precisamos estudar, irmãos. Precisamos estudar. Muito. Para sair do erro, sair do engano. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver Gênesis 1. Gênesis 1, eu fiz algumas observações. A palavra do Criador, ou seja,
mesma coisa. E disse Deus. Se disse Deus é porque ele falou. Se ele falou, ele proferiu uma palavra. Isso daí está em 1 Gênesis 3. E Deus chamou a luz dia. Se Deus chamou, ele proferiu uma palavra. Está em 5. Em 6, disse Deus. Em 8, e chamou Deus. Em 9, disse Deus. E 10, e chamou Deus. 11, e disse Deus. 14, e disse Deus. 20, e disse Deus. Ele proferiu a palavra. E é essa palavra que João se refere. Vamos meditar nisso, irmãos. Vamos meditar nisso. Será que o nosso Salvador é uma pessoa distinta do Criador? Continuamos. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, Yohanan. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, através dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Você o conhece, irmão? Uma profundidade realmente, né? Devemos conhecê-lo através do Antigo Testamento, porque dele está escrito na Torá, na lei, nos profetas, nos escritos, né? O povo israelita esperava quem? O Mashiach. Por quê? Porque ele estava profetizado. Então, nós devemos estudar bem o Antigo Testamento para ter essa compreensão. Não adianta de muita coisa estudarmos o Novo Testamento e não termos raízes, bases da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? O Velho Testamento, a Torá. Nós devemos alicerçar-nos com respeito a esses assuntos. Aí no versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Continuamos no versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque ele foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. A tradução aqui
no seio do Pai. Em grego é kolpos, né? E no dicionário Strong, o primeiro item que quer dizer isso aí seria a palavra primária, não seio. Então vamos trocar aqui. O Filho unigênito, que é a palavra primária do Pai, esse o fez conhecer. Mais uma vez, é Jesus a parte do Altíssimo? É um ser diferente? É uma segunda, terceira pessoa? Versículo 19. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta para aqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizais, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então vejam, irmãos, que antes de aparecer o Salvador, né, de começar a operar o Salvador, João, que era considerado um profeta, como lemos no Evangelho de Mateus 14, Herodes o considerava assim, e os demais. Quando ele começou a trabalhar, João, então os israelitas, os fariseus, foram atrás dele para saber: não, será que esse é o Messias, o prometido? E tanto é que, como eu disse anteriormente, eles estudavam o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento. Eles estudavam e sabiam que deveria vir o Messias, o Salvador, para Israel. Então, quando viram que João estava operando milagres, fazendo essas coisas, não será ele o Messias? E foram perguntar. E ele falou: não sou eu só vim para endireitar os caminhos, né? Mas eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, o Mashiach, né? Tanto que eles sabiam, pelo que estudavam o Antigo Testamento, que o Mashiach, o Salvador, deveria de vir. E você sabe que o Salvador veio por quê? Porque você escutou os seus livros, porque você leu o Novo Testamento? Não é esse caminho, irmãos. Nós devemos de ter essa plena consciência através dos antigos escritos do Velho Testamento. E é ali que está profetizado a vinda dele, como viria, quando viria, para quem viria, o que faria. Então, quando lemos o Velho Testamento a respeito do Mashiach, e aí então temos uma visão ampla das coisas, do propósito desse Mashiach, desse Salvador. E aí entendemos lá, havia sido lá. Então é por isso que ele veio. Se não for assim, irmãos, nós cairemos nesses contos
desses líderes que a única coisa que eles querem é que permaneça no engano. Não compreendem e não querem que você compreenda, não querem que você estude. Eu conheço casos, inclusive, em que uma certa pessoa de uma determinada denominação começou a ler e falar, mas é assim, puxa vida, é dessa forma. E foi falar com o seu líder, né, com o seu pastor, né? E o pastor, por não ter o que responder, o expulsou da igreja. A verdade, irmãos, ela é imparável, né? A própria palavra diz, nada pode contra a verdade a não ser a própria verdade. E é assim que funciona. Quando começamos em que, respeitosamente, sem palavras duras, arrogantes, prepotentes, procuramos com nossos líderes espirituais, né, algumas questões que nos aparecem, a grande maioria deles não sabem dar resposta, porque também não procuraram se libertar do engano. E eles não têm aquela palavra para responder às suas inquietudes. Então, o mais rápido para eles, não, vamos eliminar essa pessoa da comunidade porque ele pode contaminar os demais, né? E assim é o método mais fácil da parte deles, né? Eliminar cada um que aparece com a sua inquietude, com a sua dúvida. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não devemos cumprir a lei? Por exemplo, dentro especialmente das igrejas evangélicas, né, muito se cobra a respeito do dízimo, não é? Os pastores, quantas e quantas pregações é só a respeito do dízimo. E da onde veio o dízimo? Lá do Velho Testamento? Veio da Torá? Então quer dizer que a lei foi abolida, mas a lei do dízimo, não. Interessante isso, né? Essa lei que beneficia eles, não beneficia eles, porque eles não são levitas, né? São somente pastores. Eles não são da tribo de Levi. Eles não têm o direito de receber o dízimo, né? Mas eles usam isso, né, para dizer que, não, está aqui no livro, aí alguns pastores, ainda lê ainda que poderá o homem roubar a Deus? Olha, é crítico essa situação. Primeiro que não são levitas, segundo que essas passagens com relação ao dízimo, elas foram faladas duramente através dos profetas contra os próprios sacerdotes, né? Que os sacerdotes que estavam roubando o Criador em dízimos, e não o povo, né? Devemos viver, irmãos, para sair do engano, né? Ou simples. Pergunta para o seu pastor, pastor, eu tenho que pagar o dízimo? Tem. Tá, então também temos que guardar o sábado, né? E aí é um bom encapé, né? Uma conversa longa e uma provável expulsão tua do núcleo da tua igreja, né? Aí continuamos. E João respondendo lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua barca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando.
E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso batizando eu com água. Manifestado a quem? A Israel. Não foi para outras nações, não foi para o mundo, foi para Israel. Versículo 32 de João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vides descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele durante aquele dia. Já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que João havia seguido. Este achou o primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. No dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Justamente do que eu estava falando anteriormente, né? Filipe achou Natanael e disse-lhes: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então eles sabiam. E quando o encontraram com ele no dia seguinte, eles já sabiam que ele era aquele que tinha sido profetizado. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há engano. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Rei da onde? Rei do mundo? Rei das nações? Não, irmãos. É Rei de Israel. E se você não for um súdito de Israel, um filho de Israel, o Salvador não é o teu rei. Temos que compreender isso, irmãos. Se não nos assujeitar, se não tivermos a humildade de obedecer o que o Altíssimo determinou,
com suas leis, ordenanças. Nós somos rebeldes. Ou somos humildes e aceitamos e cumprimos o que é determinado pelo Altíssimo, ou puramente, naturalmente somos rebeldes. E o Mashiach, o Salvador, não é o teu rei. Se você não obedece, se você não faz parte desse povo, ele não é o teu rei. Quem é que falou isso? Foi Natanael. O que o Salvador falou de Natanael? Falou assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. E Natanael, no versículo 49, falou: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele não falou de outra nação. É exclusivo, irmãos. É como eu falei, não podemos pensar que, não, só se a gente for viver lá em Israel, a gente vai se tornar um israelita. Não, irmãos, é muito mais fácil do que isso. Basta você obedecer ao Altíssimo, cumprir com o mandado pelo Altíssimo, pelos profetas. Então você será um israelita. Então o Salvador será o teu rei. Você se sujeitará ao Salvador. Senão você é apenas um rebelde, acreditando em doutrinas de homens. Nada mais do que isso, irmãos. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi debaixo da figueira crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Irmãos, precisamos de fazer leituras críticas, extremamente conscientes e espirituais. Temos que ter a luz do Ruach Kadosh, do Espírito Santo sobre nós, em todo momento da nossa vida, 24 horas por dia. Mas é essencial que temos a luz do Espírito Santo para a nossa leitura da palavra, para que sejamos libertos, para que saiamos do erro. Muitos irmãos, eu acredito que por orgulho, eles não pedem exatamente isso, Pai, que lhes revele a verdade. Por orgulho, porque não querem sair da sua comodidade. Então eles acham que serão salvos pela sua ignorância. E não é assim, irmãos. Ou, como eu falei anteriormente, ou trazemos para nós as rédeas, né? Tiramos as mãos desses líderes religiosos, trazemos para nós as rédeas da nossa salvação, lutamos, buscamos para compreender melhor a palavra, essas revelações tão importantes. Ou fazemos assim, irmãos, ou não seremos libertos. Ficaremos nós, então, como dizem, acreditando o que os líderes religiosos dizem: está tudo bem, né? A minha ignorância me vai salvar? Negativo, irmão. Você já não é mais ignorante, você sabe da verdade. Basta você conferir e aplicar na tua vida. Agora, essa ignorância, ela é cômoda, né? Você não tem que obedecer a lei, né? É uma comodidade. Mas lembre-se, irmãos, o Altíssimo falou: sejam frios
ou quentes. Porque os mornos eu vomitarei da minha boca. Não é verdade, irmãos? Não podemos ser assim. Em espanhol se diz tíbio, morno. Não podemos ser assim. A nossa fé, ela tem que estar fervendo dentro da gente. Só que a fé sem obras é morta. Irmãos, vamos continuar na próxima semana. Na próxima semana tem mais. Eu vou continuar falando a respeito disso. Se vocês não concordam com o que eu estou falando, né, não precisa assistir o vídeo. Eu não estou fazendo isso para ganhar algum dinheiro ou coisa parecida. Não. Meu compromisso não é com dinheiro. Meu compromisso não é exatamente com você. Meu compromisso é com o Altíssimo. De vir aqui e falar a verdade. Ajudar aqui as pessoas saiam do engano. Só isso, irmãos. Eu não me preocupo quantas visualizações tem os vídeos. Hoje você pode até falar, não, esse vídeo lá ninguém assiste. Mas é para pessoas específicas. Não é para o público geral. Não é para ter milhares de visualizações. O Mashiach, o nosso Salvador, ele falou, quando eu volte, será que eu encontrarei fé na terra? Então é uma pequena minoria, irmãos. Ou você vai fazer parte dessa minoria, ou você não fará parte. A escolha é sua. Tá bom, irmãos? Que o nosso Criador, o Altíssimo, Todo-Poderoso, abençoe grandemente vocês, que envie sobre vocês a luz do Rosh Kadosh, do Espírito Santo, que dê a vocês entendimento e bênçãos. E aquilo que é necessário para cada um viver. Em nome do nosso Salvador, em nome da palavra viva, Yahshua HaMashiach, nosso Salvador. Amém? Shalom, shalom.